Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o professor Tiago com mais uma aula de álgebra para vocês e hoje a gente vai falar sobre questões gerais em interpretação mais uma vez. Na aula passada a gente resolveu uma questão muito legal sobre Covid-19 e acomodação de leitos para pessoas infectadas dentro do grupo de risco. E hoje a gente vai falar sobre uma questão muito utilizada na física, que são os gráficos de velocidade em função do tempo. A gente vai ver um pouquinho sobre como eles funcionam, o que, que eles dizem pra gente, e eu espero que vocês se divirtam. Então vamos lá. Então, essa é a questão que eu elaborei. Vamos ler ela com calma e a gente vai entender o que, que a gente tem que fazer. A descrição da velocidade de um carro pode ser feita usando gráficos de sua velocidade em função do tempo. Por exemplo, no gráfico a seguir, temos a função v de t, medida em metros por segundo, e o tempo, medido em segundos. Então aqui, olha só, a gente tem um gráfico. Eu acho que não está muito claro aqui os números, né? Eles estão meio pequenos. Então eu vou só anotar aqui, ó, que isso aqui é um 10. Isso aqui, que é um número que vai ser importante lá para frente, é um 12, tá? E aqui no final, isso aqui é um 30, né? Para ninguém ter que ficar dando zoom no YouTube. Então aqui, olha só, eu tenho que essa velocidade, ela vai começar no zero, ela vai crescendo aqui, ó, numa reta, até chegar aqui no 10, quando o tempo é 12 segundos. E depois ela vai permanecer no 10, né, até chegar no 30 segundos. Beleza. Onde v de t cresce linearmente até 10 metros por segundo e depois se torna constante. Nesse exemplo, qual é a velocidade máxima do carro? Essa é a primeira pergunta. Segundo, qual foi a aceleração do carro durante os 12 segundos iniciais, sabendo que a sua aceleração é calculada como a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Beleza? Então, depois a gente vai ler de novo com calma esse item B quando a gente for resolver. Na letra C, ele pergunta qual é a função afim v de t que descreve a reta inicial que vai do 0 aos 12 segundos. Tá, então essa também é uma pergunta interessante. A gente vai ter que deduzir a função a partir do gráfico. E na letra D, ele fala que se o deslocamento pode ser calculado como a área embaixo do gráfico, quantos metros esse carro andou nos 30 segundos totais de trajeto? Então, tem várias perguntas, né, que vão usar esse gráfico daqui, e a gente vai ter que entender o que está acontecendo no gráfico para poder responder. Então, por exemplo, a primeira pergunta é qual foi a velocidade máxima do carro? Né? Como é que a gente pode determinar isso? É muito simples, porque é só a gente olhar para o gráfico e procurar nesse gráfico daqui qual é o ponto mais alto. Por que isso? Porque a velocidade ela está sendo indicada nesse eixo y aqui, né? Ela está sendo indicada nesse eixo vertical que começa aqui no zero e vai subindo, subindo, subindo até chegar aqui nesse 16. Só que o gráfico em si, ele também vai subindo, mas ele chega num ponto máximo aqui, ó, e depois ele permanece nesse ponto até o final. Então, a altura máxima do gráfico vai ser também a velocidade máxima dele. E a altura máxima, nesse caso, claramente aqui, ó, se a gente continuar para cá, é o 10. Então, qual que é a velocidade máxima do carro? Nesse caso, é bem simples de ver que a velocidade máxima do carro é 10 metros por segundo, certo? Justamente porque a gente está olhando aqui no gráfico que a velocidade está em metros por segundo e esse aqui é o ponto máximo do gráfico. Beleza, então essa primeira pergunta foi bem tranquila, já respondemos aqui 10 metros por segundo. Agora que começa a questão de verdade. B. Qual foi a aceleração do carro nos 12 segundos iniciais? E ele vai falar um pouquinho sobre o que é aceleração, sabendo que a aceleração é calculada como a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Então, vamos só escrever aqui na linguagem matemática o que está escrito aqui em português. Em português está escrito que a aceleração é calculada como a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. O que é variação, né? Variação é o quanto uma coisa mudou. Então, como é que a gente pode calcular uma variação? Uma variação nada mais é do que o final subtraído do inicial. Por exemplo, se eu tinha 10 reais e eu ganhei na minha mesada 20 reais, eu vou ter 30 reais. Mas qual que foi a variação no dinheiro que eu tinha? A variação no dinheiro que eu tinha foi de 20 reais, porque é 30 menos 10. É o quanto eu tenho agora menos o que eu já tinha antes. Isso vai me dar o quanto eu ganhei. Da mesma forma, no gráfico, a variação da velocidade vai ser
a velocidade máxima que o carro chegou, menos a velocidade que ele já tinha. Então, vamos ver. Isso aonde, né? Isso nos 12 segundos iniciais. Então, nos 12 segundos iniciais é quando eu estou saindo aqui do 0 até o 12, certo? Quando eu estou saindo do 0 até o 12, a minha velocidade era 0 e ela terminou aqui em cima como sendo 10. Então, a variação da minha velocidade, que geralmente a gente escreve como sendo delta v, ela vai ser igual a o v final menos o v inicial. Só que o v inicial é zero. Isso aqui, ó, o v final é 10 e o v inicial é zero, porque ele estava parado quando começou o trajeto. Então, vai ser 10 menos zero. 10 menos zero é a mesma coisa que 10. Então, a variação da velocidade, olha só, ΔV é igual a 10. 10 o quê? Aqui o gráfico está me dizendo que está medido em metros por segundo. Então, eu tenho que colocar aqui metros por segundo. Então, essa é a variação na minha velocidade. E quanto que foi a variação do tempo? Vamos ver. Eu saí do 0 segundos e fui até 12 segundos. Então, claramente, a variação do tempo também é 12 segundos. O tempo aumentou em 12 segundos. Ou seja, se eu quiser escrever dessa linguagem aqui, ó, eu escrevo que ΔT, ou seja, a variação no tempo, é igual a t final menos t inicial. Tá? Estou fazendo a mesma coisa, só que o tempo inicial, de novo, vai ser 0 e o tempo final vai ser 12. Então, 12 menos 0 igual a 12. Ou seja, o ΔT vai ser igual a 12 e está medido em segundos, né? Então, 12 segundos. Agora, eu tenho aqui o ΔV, né? E o ΔT também. Então, o que eu faço agora? O que a questão está pedindo? A questão está pedindo a aceleração. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é calculada como a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Ou seja, vamos escrever isso também. A aceleração, que eu vou chamar pela letrinha A, vai ser igual à variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Se é simples assim, então é só eu escrever que a aceleração vai ser a variação da velocidade, que foi 10, dividido pela variação do tempo, que foi 12. Né? Então, deixa eu só pegar um pouquinho mais de espaço. Então, aqui, ó, eu vou continuar aqui em cima, eu apaguei aqui, eu vou continuar aqui em cima. Eu tenho 10 metros por segundo por 12 segundos. Então, aqui, essa fração daqui, eu posso fazer a continha, né? Eu posso pegar a divisão e fazer, ou eu posso simplesmente simplificar, né, e chegar no 5 sobre 6. E eu vou deixar assim, 5 sobre 6 metros por segundo, né, que é a unidade da velocidade, dividido por segundo, né, que é a unidade do tempo aqui. Se você quiser, você pode simplificar essa unidade daqui em metros por segundo e vira metros por segundo ao quadrado, que é uma unidade de aceleração. Então, essa foi a aceleração do carro nos 12 segundos iniciais. Como é que a gente fez isso de novo? Só pegar a variação da velocidade, ó, a variação ela começou no 0 e ela subiu, ó, subiu, até o 10. Então, a variação aqui desse gráfico, ó, foi justamente 10 unidades no eixo y, né, no eixo da velocidade. Agora, no eixo x, a variação foi do 0 até o 12, que são os 12 segundos iniciais. Então, a variação no tempo foi esse tamanho aqui, 12. Né? A gente poderia até formar um triângulozinho aqui, ó, se vocês quiserem, que vai do 0 até o 12 e do 0 aqui até o 10. E esse tamanho aqui seria justamente 10 e esse tamanho aqui seria justamente 12. Né? Beleza. Então, o que mais que a gente sabe? Né? Isso aqui a gente sabe a aceleração já, a gente sabe a velocidade máxima do carro, só olhando para o gráfico. Só olhando para o gráfico a gente descobriu a velocidade máxima, a gente descobriu a aceleração. O que mais que a gente pode saber? Ele pergunta na letra C qual é a função afim v de t que descreve a reta inicial que vai dos 0 aos 12 segundos. Então agora, olha só, a gente está olhando para essa reta daqui, né? A gente está se preocupando com essa reta daqui, e a gente quer saber qual que é a função v de t. Se a gente sabe que isso aqui é uma reta, né? Ele falou que é uma função afim, a gente sabe que ela tem a seguinte forma. A gente sabe que toda função afim ela pode ser escrita como ax mais b. Só que nesse caso, o nosso x está sendo medido, né, como t, porque a nossa variável, que é sempre o eixo horizontal, né, o eixo x, ele vai ser dado em termos de t. Ou seja, ao invés de eu escrever f
de x, eu vou escrever v de t, certo? Mas ele continua sendo uma função. Eu só troquei os nomes, né? Ao invés de chamar isso aqui de x, eu vou chamar de t. Ao invés de chamar isso aqui de f, eu vou chamar de v, porque eu estou falando de velocidade e de tempo. Então são coisas que fazem sentido. Mas se você quiser, você pode continuar chamando de f de x igual a ax mais b. Não tem problema. É só você lembrar que o f vai ser a velocidade e que o x vai ser o tempo. Mas fica meio estranho ficar lembrando dessas coisas. Eu prefiro, na verdade, chamar de igual a gente faz na física, que é chamar de v, né, e chamar de t. Então, como é que fica? Fica v de t é igual a t mais b. Agora, o a vai representar a aceleração, mas a gente não sabe disso ainda. E o t é o tempo, justamente, né? Então, como é que eu vou descobrir quem é essa função v de t? A gente vai fazer igual a gente já fez antes. A gente vai pegar dois pontos que a gente conhece desse gráfico. Os pontos mais fáceis são esse daqui, ó, que é o ponto 0, 0, e esse ponto aqui, ó, que é o ponto 12, 10, né? Porque o eixo x, ou seja, o eixo t, está no 12, e o eixo y, ou seja, o eixo das velocidades, está no 10. Então, esse ponto aqui, ó, 10, 12, e esse ponto aqui, 0, 0, vão me ajudar a encontrar quem é essa função. Como? Lembra, é só montar aquele sisteminha, né? É só colocar quando eu tenho esses pontos aqui, ó, 0, 0, e eu tenho também o ponto 10, 12. Então, quando o meu t vale 10, o meu v vale 12. E é só substituir isso dentro aqui dessa forma dessa função. Então, vamos fazer isso com calma, olha só. Eu tenho aqui, primeiro, para o ponto 0, 0. Né? Não, vou fazer primeiro para o ponto 10, 12, porque eu acho que vai ser um pouco mais fácil de entender. Para o ponto 10, 12, eu tenho que v de 12, porque eu estou em 12 segundos, é igual a 10. Certo? É isso que o ponto 12, 10 está me dizendo. Então, agora vamos escrever, ó, nessa linguagem aqui do AT mais B, o que está escrito aqui. O V vale 10, então no lugar do V, eu vou colocar 10. Agora, o T vale 12, então eu vou colocar A vezes 12, mais B. Dessa forma, eu tenho uma equação para A e para B, né, em termos desse ponto aqui, 12, 10. Beleza, só que eu preciso de mais uma equação, porque eu tenho duas incógnitas e só tenho uma equação. Então, para poder resolver isso aqui, eu preciso de mais uma equação. Como é que eu acho mais uma equação? Eu vou procurar justamente nesse segundo ponto aqui, que é o ponto 0, 0. Nesse ponto 0, 0, o que eu tenho? Eu tenho que o v de 0 é igual a 0. Como é que a gente escreve isso na linguagem das funções? Se o v vale 0, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do v, eu coloco 0. E no lugar do t, eu coloco 0 também. Então, a vezes 0 mais b. Só que a vezes 0 é a mesma coisa que 0. Então, isso aqui dá 0. Então, vai ficar só com 0 mais b, que dá b, e eu tenho que b igual a 0. Isso aqui, ó, 0 igual a b, já é uma resposta, né? A gente já sabe quem que é o b. O b vai ser 0. Então, aqui, se o b é 0, eu olho para cá e eu vejo que 10 é igual a vezes 12. Então, é só passar o 12 dividindo, né? E eu vou ter o valor do a. Ou seja, o que eu estou falando? Eu estou falando que isso aqui, ó, deixa eu pegar um pouco mais de espaço. Pronto, eu reorganizei aqui, ó, e eu tenho b igual a 0, 10 igual a 12a mais b. Vou colocar 0 aqui e vou ficar com 10 igual a 12a. Agora eu vou dividir dos dois lados por 12, então eu vou ficar com 10 sobre 12 igual a a, certo? Então o a vai ser de novo aquilo que a gente já tinha encontrado, que era os 5 sextos, né? Ops, 5 dividido por 6. Esse aqui é a resposta. Na verdade, eu tenho o A e o B, então eu vou escrever quem é o V de t, né? O V de t, ele vai ser igual a A, que é 5 sobre 6. Ops, 5 sobre 6 vezes t mais b, mais 0. Né? Então, a gente nem precisa escrever esse mais 0, porque o b é 0. Então, esse daqui, ó, essa função daqui, vai representar a velocidade nos 12 segundos iniciais. Então, eu posso colocar aqui, ó, t. Eu posso colocar ou na forma de intervalo, ou eu posso falar que t ele está entre 0 e 12. Então, 0, t,
12. Na matemática, isso aqui está dizendo que o t ele vai ficar entre o 0 e o 12. Né? O 0 é menor ou igual que o t e o t é menor ou igual que o 12. Ou seja, o t é maior ou igual que 0 e o t é menor ou igual que 12. Né? Na linguagem matemática, a gente pode colocar assim um intervalo para o t. Ok? Então, essa função daqui, v de t é igual a 5 sobre 6 vezes t, é justamente a função afim que descreve a reta inicial do 0 aos 12 segundos. E se vocês repararem, a resposta da letra B era 5 sextos, né? E aqui, esse 5 sextos apareceu de novo. Justamente, quando você está escrevendo a aceleração, perdão, quando você está escrevendo a velocidade de um carro, de qualquer coisa, de qualquer objeto, esse termo aqui, que está multiplicando o t, vai representar a aceleração dele, né? Nesse v de t. Tá bom? Mas, seguindo em frente, né, a gente já terminou a questão C aqui, então eu vou colocar aqui a resposta como sendo v de t igual a 5 sobre 6, 5 sobre 6 vezes t. Isso aqui é a função que descreve a velocidade nos primeiros 12 segundos. E por último, a última pergunta é se o deslocamento pode ser calculado como a área abaixo do gráfico v de t, quantos metros esse carro andou nos 30 segundos totais do trajeto. Então, o que é essa área abaixo do gráfico que ele está falando? A área abaixo do gráfico é simplesmente como se você fechasse aqui, ó, deixa eu pegar essa cor amarela aqui e vou pegar a linha reta, é como se você fechasse aqui, ó, um paralelepípedo, né, que vai aqui contemplar toda essa área abaixo do gráfico. Então, é essa área daqui, ó, que ele está falando. Toda essa área daqui, ops, sai um pouquinho, toda essa área daqui é o que vai representar o deslocamento do carro. Como assim? Se a gente calcular qual o tamanho dessa área daqui, a gente pode fazer isso de um jeito muito fácil, a gente vai descobrir quantos metros o carro andou. Isso realmente é verdade. Se você pegar um gráfico de velocidade e você calcular essa área aqui embaixo, você vai descobrir quantos metros o carro, ou o avião, ou o trem, ou seja lá o que for, andou. No nosso caso aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode dividir esse gráfico em duas partes. A primeira parte, que é de 0 a 12, e essa segunda parte aqui, que é de 12 até 30. Então, vamos escrever aqui os tamanhos, né? Os tamanhos das coisas, igual a gente estava fazendo antes. Aqui, eu estou indo do 0 até o 12. E daqui eu estou indo do 12 até o 30. Então, 12 menos 0 dá 12. Esse tamanho aqui é 12. Aqui eu estou indo no eixo y agora, ó, do 0 até o 10. Então, esse tamanho aqui é 10. E esse tamanho aqui vai continuar sendo 10 o tempo todo, ó, tá vendo? Ele continua no 10 o tempo todo. Então, esse tamanho aqui, essa altura daqui também é 10. Quanto que é essa distância daqui do 12 até o 30? É só calcular essa variação, né? Quanto a gente andou. A gente vai andar 30 menos 12. 30 menos 12 dá 18. Então, esse tamanho aqui é 18. E esse tamanho aqui em cima também vai ser 18, né? Porque a gente percorreu aqui do 12 até o 30 e aqui a gente também percorreu do 12 até o 30, né? Então, a gente sabe que isso aqui é um retângulo com lados 10, 10, 18, 18. E que isso daqui, ó, é um triângulo com lados 12 e 10. E esse triângulo, ele é muito legal, por quê? Porque ele é um triângulo retângulo. Aqui, ó, eu tenho 90 graus. Né? Como é que eu sei que eu tenho 90 graus? Porque aqui eu estou pegando o eixo x, a distância no eixo x, e aqui eu estou pegando a distância no eixo y. E o eixo x e o eixo y, eles sempre fazem 90 graus. Né? Isso é o que define um plano cartesiano. Então, eu tenho aqui que esse triângulo retângulo, eu já tenho a base e a altura dele, justamente porque aqui eles são perpendiculares. Né? Então, a área desse triângulo aqui qual vai ser? Não é base vezes altura sobre 2? Então, vai ser base vezes altura sobre 2. E a área desse retângulo aqui? É só um lado vezes o outro, né? Então, vai ser 10 vezes 18. Essa área daqui, eu posso cortar, ó, eu posso cortar o 12 com o 2 para dar 6. Essa área daqui vai dar 60, tá? E essa área daqui? Essa área daqui, só um detalhe, essa área daqui ela tem unidade, o que é meio estranho, de metros.
mas é porque você está multiplicando uma coisa que está em segundos por uma coisa que está em metros por segundo, né? Isso aqui está em metros por segundo porque é a velocidade, a altura da velocidade, e essa distância daqui no eixo t está em segundos. Então, quando você multiplicar metros por segundo vezes segundo, você está dividindo por segundo e depois está multiplicando por segundo. São operações inversas, então elas se cancelam, né? Então, você vai ter uma resposta só em metros. Por isso que essa área daqui fica medida em metros e por isso que a distância que a gente vai medir aqui vai estar em metros também. Então, essa área daqui, ó, que é 10 vezes 18, vai dar 180. Então, essa área daqui vai dar 180 metros. Então, nos 12 segundos iniciais, o carro percorreu 60 metros e nos 18 segundos finais, o carro percorreu 180 metros. Então, se a gente somar esses dois, esse vai ser o deslocamento total durante esse trajeto de 30 segundos. Então, 60 mais 180, que dá 240, vai ser a resposta do nosso item D. Então, 240 metros foi o deslocamento total, 240 metros, foi o deslocamento total durante esses 30 segundos. Ok, então a gente terminou a questão, acabou, é isso aqui, pronto, beleza. Só um detalhe, essa questão daqui, ela poderia ter sido encontrada em uma prova de física, né? E vocês, muito provavelmente, ainda nem estudaram nada de física. E vocês não sabem o que é aceleração, quer dizer, eu imagino que vocês não saibam, mas se vocês já sabem, ótimo, mais fácil ainda. Mas o que eu quero dizer é, mesmo que vocês não saibam o que é uma aceleração, como a questão falou para vocês como a aceleração é calculada, ou seja, fazendo a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, é possível resolver essa questão apenas usando as ferramentas que a gente já tem, apenas usando funções do primeiro grau, usando interpretação de gráfico e interpretação de texto. A gente chegou nesses 5/6 aqui simplesmente usando essa interpretação de texto e olhando para o gráfico. A gente calculou o deslocamento do carro com essa informação de que era a área embaixo do gráfico, simplesmente olhando para o gráfico também e dividindo ele em figuras geométricas que a gente sabe calcular a área, que foram esse triângulo retângulo e esse retângulo daqui, né? Mas tudo isso eu só estou querendo mostrar para vocês que essa é uma questão muito difícil, essa é uma questão muito diferente, né? E a gente consegue resolver ela simplesmente interpretando o gráfico e olhando para o que está sendo pedido e pensando com calma em como é que eu vou fazer essas contas a partir das informações que estão no gráfico. Então, essa é uma questão muito útil para mostrar para a gente o quanto de informação que o gráfico contém. Se a gente olhar, né, isso aqui é simplesmente duas retinhas, né, uma retinha aqui e uma retinha aqui. Mas essas duas retinhas, elas dizem muita coisa. E essas coisas que as retinhas dizem podem ser interpretadas se você conhecer as ferramentas necessárias para poder fazer essas contas, né? E a questão, quando ela fornece essas ferramentas, por exemplo, o cálculo da aceleração, o cálculo da área te dando o deslocamento, isso faz com que você seja capaz de resolver uma questão de física usando apenas conhecimentos matemáticos, né? Enfim, eu só queria deixar essa questão aqui para vocês, porque interpretar gráficos é uma coisa muito importante. Esse daqui é um gráfico relativamente simples, mas já tem muita informação contida nele, né? Como a gente viu na resolução da questão. E eu só queria acrescentar também um detalhe, que é o seguinte. A gente descreveu isso aqui, ó, como uma função v de t nos 12 segundos iniciais. Mas você poderia escrever também nesses últimos 18 segundos aqui, falando como? Falando que essa velocidade daqui é constante, né? Que ela é sempre 10 segundos. Você poderia falar, ó, v de t igual a 10. Só isso. E aí depois teria que falar, né, que isso aqui vale para qual t? Para o t maior que 12 e menor que 30. Né? Isso aqui seria a descrição desse pedacinho daqui, ó, matematicamente. Matematicamente, a gente descreve esse pedacinho do gráfico dessa forma. V de t igual a 10. Porque ele é 10 o tempo todo. Independente do t que você está, você pode estar no t igual a 22, que ele vai ser 10. Você pode estar no t igual a 28, que ele também vai ser 10. Você pode estar no t igual a 14, que ele também vai ser 10. Então, v de t é igual a 10 quando o t está entre 12 e 30. Beleza? E com isso, com essa função daqui, e com essa função daqui,
a gente consegue juntar as duas e fazer uma função só que descreve toda essa velocidade. É só a gente falar que uma hora a função vai ser isso, quando o t está nesse intervalo, e outra hora a função vai ser isso, quando o t está nesse outro intervalo aqui, né? Mas enfim, tudo bem, isso era só a descrição de funções. A questão em si nem precisava disso, nem precisava se preocupar com isso, tá? E por hoje é só. Eu quero desejar a vocês bons estudos e eu peço que vocês deixem todas as dúvidas aqui nos comentários ou me mandem por e-mail que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, um abraço e bons estudos.